Continuando o cenário político de hoje, nós estamos conversando com Jadson Arnaud, ele que é professor e diretor da 12ª DIREC, a Diretoria Regional de Educação. Estamos falando sobre a educação estadual, da rede pública estadual, que adiou a volta às aulas para 2021. Mande sua pergunta para ele. Nós temos aí nossas redes sociais para você participar com a gente. Vanúvio. Carol, a gente já fala agora com relação ao vice da chapa aí, encabeçada por Rosalba Ciarline, o pré-candidato a vice. Ele também falou, nossa equipe de reportagem, que cobriu a convenção hoje. Ele falou sobre os projetos ao lado da candidata à reeleição. Ouça o que diz Jorge do Rosário. Olha, é uma honra para o nosso partido participar num momento desse que requer muita união. Nós não podemos esquecer que nós estamos ainda numa pandemia com consequências danosas em termos de emprego, saúde. E a prefeita, como falou, ela organizou as contas da prefeitura e agora tem capacidade de investimento. E isso vai ser importante numa retomada, porque a gente precisa, muita gente perdeu o emprego e nós estamos numa pandemia. Por um lado, tem que dar assistência à saúde, como a prefeita está fazendo. Por outro lado, a gente tem que cuidar que emprego é também saúde. E a gente precisa cuidar dessa parte. E eu fui convocado, fui convidado, aceitei com muita honra para participar, se unir com a prefeita, para a gente fazer o que a gente quer fazer por Mossoró, por amor a Mossoró, e é por isso que a gente está unido. Quais são as mudanças que o senhor pretende fazer estando ao lado dela? Não, eu tenho vice tem que estar ao lado e a gente tem que entender qual é o papel de vice. Eu quero contribuir da maneira que a prefeita achar que eu devo contribuir. A gente tem uma interlocução boa com o setor produtivo, a gente quer conversar com esse setor, trazer para cada um dar a sua contribuição à nossa cidade, que é aqui que a gente vive, é onde a gente quer morar e quer que as pessoas vivam bem. E a gente quer, eu estou na política, e eu tenho certeza que Rosalba também, a gente está na política para fazer, para melhorar a vida das pessoas. E se faz cuidando das pessoas e gerando emprego e renda para a população. Aí, uma mudança de discurso, né? Jorge do Rosário, desde 2016, se apresenta a oposição ao grupo rosalbista, ali primeiro ao lado de Tião Couto, fez inclusive um medinho, né, nas eleições, chegou muito perto, teve muitos votos ao lado de Tião Couto. Na oposição, a Rosalba Ciarline, e desde o ano passado ele faz críticas à gestão Rosalba Ciarline. Ali no mês de janeiro ele já anunciava o desejo de se viabilizar como candidato a prefeito de Mossoró. Ano passado participou, inclusive, de reunião, tem até aquela foto emblemática de 13 nomes da oposição ali na reunião do Solidariedade, no evento realizado pelo Solidariedade. Em inúmeras entrevistas aqui, tanto aqui quanto na 95 FM, ele disse que é oposição a Rosalba Ciarline, mas aí o que foi que falou mais alto, Vanúvio? Eu acho que falou mais alto aí a abertura de ambos os lados, né? Tanto da parte da prefeita Rosalba Ciarline em busca da reeleição, que precisava de um nome que tem sim a sua força diante da política e principalmente do segmento que ele representa, né, que é o dos empresários, e a abertura também de Jorge do Rosário, de trazer essa ideia que ele tem, né, das críticas que ele fez a Rosalba Ciarline e aí apresentar diretamente a candidata à reeleição. Então, um momento de abertura, eu comentava hoje na rádio que é preciso haver renúncias, né, em determinados políticos em busca da concretização de seus objetivos, e o que a gente vê é o exemplo disso, né, é o fato concreto, isso que eu comentava na rádio, a renúncia de Rosalba Ciarline, né, em apontar outro nome de menor, digamos assim, potencial, como aconteceu nas eleições de 2016 com a Nayara, e agora o Jorge do Rosário também renunciando tudo que ele falava em busca de um projeto que eles acreditam. Então, cada um vai tentando articular, montar da melhor forma possível. A gente vê isso agora com Rosalba Ciarline e Jorge, e a gente vai ver em outras chapas também.
Pois é, faz parte, né, do jogo político, da estratégia política. Eles vão se reorganizando aí da melhor forma. Surpreende muita gente. Então, já entro agora em outra notícia, Evanuvo. Muita gente já vindo me perguntar, me avisar que já foi oficializado. Cláudia Regina já definiu seu vice, é oficial realmente, doutor Daniel Sampaio. O nome bolsonarista aqui em Mossoró, um dos nomes, já foi inclusive presidente do PSL aqui, é o candidato a vice, o pré-candidato a vice ao lado de Cláudia Regina. Já está nas redes sociais da pré-candidata, ela ao lado dele, discursando, fotos oficiais de campanha. Agora é oficial realmente o Democratas ao lado do PSL nestas eleições. Doutor Daniel que flertou aí com o grupo de Rosalba Ciarline tentando emplacar essa vaga de vice, né? Ele, naquele momento, não conseguiu. Veio a conversa com Cláudia Regina, que ali também vai precisar renunciar a alguns pontos em que ela acredita politicamente, tendo em vista o que acredita o doutor Daniel e a sua ideia, né, de conservador, de direita, mas o que a gente observa é que existe um discurso semelhante de ambos aí. E o doutor Daniel segue junto aí com Cláudia Regina, é aquilo que eu falei, a questão da renúncia sempre visando a melhor chapa. É claro que Cláudia Regina vai agora buscar o que traz de positivo essa união com o PSL, que é principalmente tempo de rádio e TV e o fundo eleitoral. Pois é, PSL muito representativa ali na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Isso conta muito para Cláudia Regina nesse momento em que ela tenta reerguer-se politicamente. O desempenho dela nessa eleição é realmente decisivo para ela, por conta de todo o histórico aí de 2012 para cá. Os dois partidos são partidos de direita, um mais conservador, o DEM mais ao centro, mas estão aliados em nível nacional. E essa aliança nacional entre o bolsonarismo e o centrão teve tudo a ver com essa decisão em nível municipal. Vamos acompanhar esta campanha. A convenção do Democratas vai ser na segunda ou terça? Segunda-feira, 14. Segunda-feira, dia 14. Agora a gente volta a falar de educação. Vamos voltar nosso bate-papo com o professor Jadson Arnaud, que é diretor da 12ª DIREC, a 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura. Jadson, em relação a essa discussão sobre a diferença nas realidades de escolas públicas e particulares e a liberdade já começando pela capital, pela reabertura de escolas particulares, de acordo com a vontade das escolas e também dos pais em enviarem seus filhos para as aulas. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Carol, primeiro que mesmo reconhecendo que a estrutura financeira, a estrutura física, estrutural das escolas sejam bem melhores mesmo, do que as estruturas das escolas da rede pública de ensino, seja municipal e estadual, a gente tem percebido que os pais dos alunos, inclusive, não querem o retorno das aulas presenciais. Não se trata tão somente dessa questão de analisar as estruturas para o retorno presencial, né, das aulas. Tem que se levar em consideração, e é por isso que o Comitê Científico do Estado foi provocado, e a governadora deixa muito claro que quem vai tomar a decisão, não tomar a decisão, mas vai consultar o comitê científico para avaliar o contexto da pandemia, né, a questão dos índices de transmissibilidade, de contágio, de morte, e isso é que é preponderante na decisão. Porque as escolas privadas, repito, e respondendo concretamente, obviamente, até por não ter a burocracia que tem a rede estadual de ensino, por exemplo, para adequar as estruturas das escolas, para atender aos protocolos de biossegurança, as redes privadas fazem isso com muita tranquilidade, a hora e o dia que quiser. Mas a rede estadual, a rede municipal de ensino, a rede pública, tem um processo burocrático para fazer isso. Não pode ser feito, por exemplo, sem abrir licitação, sem abrir um processo de transparência da aplicação desses recursos.
o Ministério Público, o Tribunal de Contas, são vigilantes e devem ser vigilantes quanto a isso, né? Então, assim, não pode ser, não é de todo jeito fazer na escola pública o atendimento desses protocolos de biossegurança, mudança na estrutura das escolas, e mesmo que se tenha recurso, ainda leva um certo tempo para fazer tudo isso, diferentemente da rede particular de ensino. Isso é uma coisa, repito, mas o que pesa na decisão é a questão do contágio, né, dos índices de transmissibilidade da doença e também das mortes. É isso que é levado em consideração. Jadson, com relação ao que os professores, os estudantes estão vivendo neste momento, né, das aulas online, dos momentos virtuais, qual o balanço que é feito? Porque muitos destes estudantes, eles estão de fora. No entanto, os que estão lá, eles estão tendo um contato, né, com um determinado conteúdo. Mas qual o balanço que a DIREC faz, a Secretaria de Estado faz deste momento para a educação aqui do Rio Grande do Norte? Uma boa pergunta, Ronaldo. E aí a oportunidade da gente também esclarecer, principalmente aos pais e os alunos. Nós vivemos 2 grandes momentos, né? Nós vivemos um primeiro momento, lá o mês de maio, com os primeiros decretos, né? E o mês de maio veio o mês de... Aliás, veio o mês de março com os primeiros decretos, veio o mês de abril e maio com o índice de contágio e morte se alastrando pelo país de forma assustadora, gerando muito pânico e medo. E nesse primeiro momento foi um processo da gente realizar os planejamentos e, com isso, a gente começar a iniciar o processo de aulas remotas, que no primeiro momento, a partir da primeira portaria 184 da Secretaria da Educação, essas aulas deveriam ser 20% de cada componente curricular, então, ser 20% de cada componente curricular. Após esse momento, né, junho, e aí a gente tinha um índice ainda baixo, né, de adesão tanto de escolas e de professores, porque ficou a critério das escolas e professores aderir a essas aulas remotas. Até então, a gente não tinha nenhuma noção de quando voltaríamos e até quando essa pandemia iria, né? Por isso, 20% no primeiro momento. E aí nós tivemos índice de adesão de 60% de escolas e 60% de professores da rede estadual. Bom, após isso veio um segundo momento, que foi o mês de julho, né? Até agora, nós estamos no segundo momento. Um novo decreto, pelas condições da pandemia, não tinha a menor condição de retorno das aulas presenciais, e aí mais 20% da carga horária desses componentes curriculares. E os índices de adesão foram aumentando, né? As escolas foram aderindo, mais professores foram aderindo, e hoje a gente chega a índice de adesão de escola e professores em torno de 85% a 90%. Mas a adesão dos alunos nas aulas remotas, aí a gente tem que avaliar cada situação bem específica de cada escola, né? Porque tem escolas que têm índice pela facilidade que os alunos têm e pela sua condição social de ter acesso às mídias, aos equipamentos eletrônicos, né? Smartphone, notebook. Então, tem índices bons de adesão às aulas remotas. E ainda tem aqueles que não pode pegar o material impresso na escola. Mas tem escola que tem muitas dificuldades. Os alunos da zona rural têm muita dificuldade para acompanhar as aulas remotas. Então, esses índices tendem a ser menores, em torno de 60%, 70%. Então, a gente tem que avaliar sempre vendo essas especificidades das escolas e as dificuldades, e também aquelas situações em que alunos têm mais condição de ter as aulas remotas. Vamos fazer o intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna e conversa um pouquinho mais sobre a educação na rede pública de ensino aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Cenário Político.